4 de novembro de 2025. Nós vamos ler hoje Provérbios capítulo 4. Você que acompanha o canal sabe que todos os meses nós lemos Provérbios e Provérbios tem 31 capítulos. Então, todos os meses, se você ler um capítulo por dia, você consegue terminar Provérbios e o livro de Provérbios, ele foi escrito para trazer sabedoria, para alcançar um caminho feliz, um caminho de prosperidade. O livro de Provérbios foi escrito para isso, para trazer orientação para os jovens que são inexperientes, para que eles leiam o livro de Provérbios e adquiram sabedoria e saibam como tomar as melhores decisões ao longo da vida. Especialmente o capítulo 4, já entrando aqui na leitura, fala a respeito do valor de você ter a sabedoria. O capítulo 4 fala que a coisa mais importante nessa vida é você adquirir sabedoria e andar pela sabedoria. Porque quando você coloca todo o seu tempo, todos os seus recursos, todos os seus esforços para adquirir a sabedoria, você tem repertório. O que é repertório? É um conjunto de conhecimentos a respeito da vida que permitem que você decida bem e que você escape das situações ruins da vida. Então, o capítulo 4 incentiva a ter curiosidade, a querer saber a respeito de vários assuntos, a querer ter o conhecimento a respeito daquilo que leva para o caminho do bem. Busque instrução na sua vida espiritual, busque instrução na sua vida antes de tomar a decisão por um casamento, antes de entrar em uma profissão. Quando você está trabalhando em um negócio, ao invés de reclamar da vida, busque informação a respeito de qual outro caminho você pode seguir na sua vida profissional, para que você melhore a sua condição, para que você tenha uma vida melhor. Quando surgir um conflito dentro da sua casa, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, procure pessoas que tenham sabedoria, que sejam conselheiros de casais, que sejam conselheiros de família, para que possam trazer a informação que você precisa. E o capítulo 4, ele nos mostra que Salomão, ele conta tudo isso que nós falamos aqui, que nós devemos buscar a sabedoria, que ele aprendeu isso com o pai dele, que quando ele era menino, o rei Davi, que era o pai dele, disse para ele fazer isso. Então, essa é o resumo de Provérbios capítulo 4. Agora vamos ler Provérbios capítulo 4, que diz assim, versículo 1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e vocês obterão discernimento. O que é discernimento? Discernimento é um dos tipos de sabedoria. Nós vamos falar sobre isso quando nós lermos Provérbios capítulo 9. Lá em Provérbios, no capítulo 9, está escrito que a sabedoria tem 7 colunas. E as 7 colunas, já vou adiantar aqui, são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, a sabedoria não é só assim, eu tenho sabedoria. Quando você tem entendimento, você tem sabedoria. Quando você tem inteligência, você tem sabedoria. Quando você tem instrução, conhecimento, quando você busca conselhos de pessoas que são experientes, que têm informação para ajudá-lo, para ajudá-la numa coisa que você não sabe como fazer, você está usando a sabedoria. Então, versículo 1, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Estejam atentos, ou seja, prestem muita atenção quando um pai está falando. O pai aqui, no caso do rei Salomão, ele está falando do pai dele. O rei Davi era o pai dele e dava instrução para ele. Talvez você
O seu pai talvez seja só a sua mãe. Talvez o seu pai foi um padrasto, ou foi o seu avô, ou foi o seu tio. Pai aqui é a figura daquela pessoa que cuida de você e que se preocupa com você. Às vezes, esse pai pode ser o pastor, porque de repente você não teve ninguém que ajudou você, você entrou em uma igreja e de repente encontrou ali uma pessoa que é o seu mentor espiritual. Então, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Se você presta atenção naquilo que a pessoa que gosta e ama você, que se preocupa com você, está falando para você, você vai ter discernimento. Você vai ter... O que é discernir? Discernir é diferenciar aquilo que é bom daquilo que é mal. Você vai conseguir ver com clareza uma proposta ruim que muitas vezes você não está percebendo. Quando você escuta uma pessoa que ama você, a pessoa vai dizer: olha, isso aqui é ruim para você. Então preste atenção. Versículo 2: o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Aqui é Salomão falando: esse ensino que eu estou dando para vocês, de que vocês devem escutar o pai de vocês, que vocês devem prestar atenção, porque vocês vão ter discernimento, isso é uma coisa boa. Não abandonem essa instrução que eu estou dando. Então aqui ele está falando, isso é uma instrução. Instrução é uma orientação, uma informação. Eu estou dando uma instrução para vocês. Escutem quem ama vocês. Versículo 3. Aqui que ele esclarece que ele recebeu a instrução do rei Davi. Veja o versículo 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. 4. Ele me ensinava e me dizia. Veja que aspas. Aspas aqui é o rei Davi falava para ele. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, aqui no versículo 4 e no 5, o rei Salomão fala que o rei Davi, que era o pai dele, disse para ele isso: apegue-se ao que eu ensino a você. Guarde no seu coração. Obedeça os meus mandamentos e você vai ter vida. 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Então aqui ele está dizendo: se você nunca se esquecer da sabedoria, ela vai te proteger. A sabedoria mostra qual o caminho certo. Vamos falar aqui de uma coisa simples: alimentação. As pessoas não estão usando a sabedoria nas suas refeições. Bebem muito refrigerante, comem muitas frituras, comem muito doce. Qual é a sabedoria? Você vai a um médico, você vai a um nutrólogo, você fala com nutricionistas, todos falam que o açúcar faz mal, que você deve beber mais água, que você deve se alimentar bem. Essa é uma sabedoria humana, mas não deixa de ser sabedoria. Mas se você não abandona a sabedoria e coloca as suas refeições da forma como eles ensinam, ela protege você do diabetes, protege você da hipertensão. A sabedoria fala: pratique atividades físicas, cuide do seu sono, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde. Isso é a sabedoria. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Agora o versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. A esposa de um amigo deixou o motor do veículo queimar.
porque ela não sabia que, quando ela escutou aquele barulho do ventilador, que ela tinha que colocar água no veículo. Uma falta de informação básica que queimou o motor do veículo. Então veja, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Entendimento é entender a respeito dos assuntos que estão à volta de você. Sabedoria. Como cuidar do meu casamento, como educar o meu filho, como educar a minha filha, o que ensinar, como proteger a minha casa, como proteger o meu lar. Essa sabedoria que eu falei até agora são sabedoria de coisas da vida terrena, mas existe a sabedoria espiritual, que essa é a sabedoria vertical. É a sabedoria de baixo para cima e de cima para baixo. Essa sabedoria espiritual você adquire lendo a Bíblia para saber o que você precisa fazer para ter relação com Deus. E a Bíblia ensina que você deve orar todos os dias, que você deve meditar na palavra todos os dias, que você precisa pedir: Espírito Santo, esteja comigo, me ensinando, me orientando. Você precisa pedir isso. O Salmo de número 1 fala que se você medita na lei de Deus dia e noite, você vai conhecê-lo e vai ser como uma árvore que é plantada junto a um ribeiro de águas. Você vai ser como uma árvore que está ligada à fonte, que é o próprio Deus. Deus é a fonte de tudo. E você vai ser como uma árvore que, por ter água todos os dias, por ter a palavra de Deus todos os dias, você vai ser como uma árvore que as folhas não secam, significa que você vai ter fé, vai ter amor, vai ter esperança, vai ter paciência, nas tribulações vai ter força para conseguir vencer, porque Deus é a sua fortaleza. Então essa é a sabedoria vertical, e tudo isso que eu falei está na Bíblia, no Salmo de número 1, está na palavra de Deus. É ali que você recebe essas palavras da sabedoria vertical. Então o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Para ter essa sabedoria, isso demanda tempo. Você tem que separar um tempo especial para ler a palavra, um tempo especial para falar com Deus, um tempo especial para prestar atenção no seu marido, na sua esposa, para fortalecer o seu relacionamento e falar com ele, com ela, para terem um tempo para lerem juntos a Bíblia e orarem juntos. Um tempo para ensinar isso para o seu filho, para a sua filha, para que eles aprendam desde pequenos a ter esse relacionamento com Deus. Aqui nós vemos um pai, que é Davi, falando para o filho dele: procure obter a sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Tudo que você possui é o seu tempo, o seu dinheiro, a sua dedicação, o seu final de semana. Tem pessoas que têm dificuldades. As escolas bíblicas, na maioria das igrejas, acontece no domingo pela manhã. Então as pessoas têm aquela dificuldade, elas dizem: domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Mas domingo é o dia em que você busca a sabedoria. Então, ele fala: procure obter a sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. As pessoas que são do mundo ficam numa fila até 2 dias, 3 dias antes de um cantor, um artista vir e se apresentar. Então Jesus uma vez disse assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E muitas vezes você que segue a Deus, que segue a luz, esquece de ensinar os filhos nesse caminho. É muito importante dedicar o seu tempo para instruir os pequenos na luz do Senhor. É muito importante, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje, onde as escolas muitas vezes estão ensinando coisas que estão contra a palavra de Deus. Um professor comentou algum tempo atrás que matriculou a filha
em uma escola de padres. E que dentro dessa escola ele esperava que ensinassem os princípios cristãos para a filha dele. Até que a filha dele chega na casa desse professor e na hora do almoço fala que a professora estava ensinando hoje que menina pode ficar com menina e menino pode ficar com menino e que isso não tem problema nenhum. Aí esse professor vai na direção da escola, uma escola cristã, e fala: eu matriculei a minha filha aqui para ela aprender os princípios cristãos. E ela chega na minha casa e fala que escutou a professora dando aula, falando que é possível menina com menina e menino com menino. Então veja que o pai e a mãe têm um papel fundamental na educação dos seus filhos. Não entregue a educação dos seus filhos para a escola. Não terceirize aquilo que é fundamental a você. Provérbios 22, versículo 6, fala assim: instrua a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se esquecerá do caminho. Agora o versículo 8, ó. Dedique alta estima à sabedoria. Ou seja, valorize isso, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Veja, Davi estava falando isso para Salomão. Ele está contando o que Davi disse para ele. Ele só está escrevendo o que ele recebeu de orientação. Aí, versículo 9. Ela, a sabedoria, vai pôr um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Aqui fecha as aspas. Então, Salomão aqui, do versículo 4, quando ele abriu as aspas, ele está falando o que o pai dele disse para ele. O pai dele deu esse conselho, até o versículo 9. Ela porá um belo diadema. O que é um diadema? Diadema é aquela joia que tem o formato de um semicírculo, que vai da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha, que normalmente os príncipes e as princesas que usam. Então ele está dizendo, ela vai colocar um belo diadema, vai colocar uma joia sobre a sua cabeça. Ou seja, você vai ter um enfeite. Quando alguém usa uma joia na cabeça, você olha e fala assim, aquilo ali é bonito. Então a pessoa sabe tomar boas decisões. A pessoa é inteligente, a pessoa vai ser reconhecida como uma pessoa que está tomando decisões certas. Então é um belo diadema sobre a sua cabeça. E lhe dará de presente uma coroa de esplendor. A diferença do diadema da coroa é que o diadema ele não cobre o topo da cabeça. Ele é um semicírculo que vai de uma ponta da orelha até a ponta da outra orelha. É só normalmente um filete de um metal valioso. Agora, a coroa é aquela que vem no topo. Quem usa é o rei e a rainha. Então, o versículo 9 está dizendo assim: se você tem sabedoria, você toma a decisão como os filhos dos reis, como pessoas que receberam orientação, como pessoas que receberam direção, como pessoas que sabem para onde estão indo. Você vai receber um belo diadema sobre a sua cabeça. E lhe dará de presente, você vai receber de como presente uma coroa de esplendor. Quem usa a coroa é rei e rainha. Então significa, você vai ter tanta capacidade de tomar boas decisões que você vai ser um rei na sua vida. Você vai ser uma rainha na sua vida. E as pessoas de hoje, muitas, não estão conseguindo governar a própria vida. Por isso, muitas pessoas estão em consultórios de psicologia, de psiquiatria. As pessoas elas ficam perdidas, elas não sabem como tomar uma decisão. Elas falam, agora eu não sei o que eu faço. Às vezes a pessoa não buscou ter sabedoria, caiu num relacionamento errado, passou por muito sofrimento naquele relacionamento, fica com vários traumas e depois fica pensando como que eu fui cair nessa situação. Mas se ela ler Provérbios, existem vários provérbios. Por exemplo, Provérbios, no capítulo 31, fala como escolher uma esposa, uma mulher virtuosa. Na Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3,
1 Pedro, capítulo 3, Efésios, capítulo 5, ali nos versículos 20 em diante, falam como é um homem de Deus. Então, se a pessoa busca instrução, sabedoria para tomar essas decisões, ela escolhe uma pessoa que tem o temor ao Senhor, que tem a sabedoria vertical, que é a sabedoria do relacionamento com Deus, e ela tem mais chances de construir uma família onde ela não vai passar por nenhum trauma, por nenhum sofrimento, ela vai conseguir levar avante projetos e ela vai poupar o sofrimento. Então agora no versículo 10, ouça meu filho e aceite agora. Salomão volta a falar conosco. Ele está dizendo, foi isso que meu pai falou para mim, para eu adquirir sabedoria. Agora o rei Salomão volta a falar conosco. Ele fala assim, ouça meu filho e aceite o que digo, e você terá vida longa. Nós já lemos ontem Provérbios capítulo 3, e lá em Provérbios capítulo 3 nós lemos, se você não se apoiar no seu próprio entendimento, mas reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, colocando Ele em primeiro lugar, Ele vai endireitar as suas veredas. E Ele vai trazer o caminho certo e você vai receber o favor dEle, que envolve 3 bênçãos. Vida longa, com paz, a riqueza e a honra. Isso está escrito em Provérbios 3. Então aqui, trazendo para o capítulo 4, versículo 10. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. 11. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Ou seja, tudo que eu falei até agora, eu estou conduzindo você pelo caminho da sabedoria. Estou dizendo para você, busque sabedoria. E o encaminhei por veredas retas, ou seja, por caminhos retos. 12. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Versículo 13. Apegue-se à instrução. O que é a instrução? É prestar atenção a respeito das informações, dos conhecimentos que você está recebendo. Apegue-se à instrução. Procure se instruir, tenha curiosidade, queira saber a respeito das coisas. Não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Lembrando da esposa do meu amigo lá, que deixou queimar o motor do veículo. Se ela recebe instrução, se ela presta atenção todos os dias no cuidado ali do veículo, ela escapa de ter aquele motor queimado, escapa daquele prejuízo. Lembrando do exemplo da alimentação, apegue-se à instrução do nutricionista, do nutrólogo, dos médicos. Não abandone. Coloque isso, aplique isso na sua mesa, nas suas refeições, no cuidado com o seu sono, em beber água, em cuidar da sua saúde. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Dela depende a sua vida quando você estiver com mais idade. Uma vida mais saudável. Então, versículo 14. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Quem são os ímpios? Os ímpios são os que se desviam da palavra de Deus, da instrução, da sabedoria. Nem ande no caminho dos maus. 15. Evita-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, ou seja, não fique parado, conversando com aqueles que andam no caminho errado. 16. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Então escolha bem os seus amigos. Os nossos amigos formam os nossos ambientes. Se você anda com pessoas que praticam a maldade, eles vão influenciar você para que você caia no caminho errado. É por isso que é importante, você que é pai, você que é mãe, prestar atenção nos amigos dos seus filhos. Tem pessoas que não prestam atenção nisso, que falam, ele está lá, na casa dos amigos, então está tudo bem. Preste atenção, quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os amigos dos seus filhos? E também, quem são os seus amigos? Porque os seus amigos têm filhos
na maioria das vezes, fazem amizades com os seus filhos, e isso tudo vai estabelecendo um ambiente em que você está. Versículo 17: pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Então, aqui, a recomendação: escolha as pessoas com quem você caminha. Versículo 18: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, o caminho do justo, vamos lembrar, justo, você lembra da palavra da roupa justa. Roupa justa, aquela roupa que é bem colada no seu corpo. Justo é aquele que medita na palavra de Deus e que fica colado em cumprir a palavra de Deus. Então, a vereda do justo, o caminho daquele que medita na palavra e procura seguir fielmente nela, é como a luz da alvorada. Como que é a luz da alvorada? O amanhecer. O sol aparece, vai brilhando até chegar no meio-dia, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, o caminho do justo é sempre procurar melhorar e aperfeiçoar o seu caminho, até chegar a encontrar a plenitude da luz. Versículo 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, aqueles que praticam a maldade enganam um aqui, não estudam ali, tomam decisões erradas lá. Quando eles vêm, eles estão em um grande tropeço. É a pessoa que não escuta o conselho do pai, não escuta o conselho daquelas pessoas que amam ela. É aquela pessoa que não busca ter entendimento sobre a vida, não busca instrução a respeito da vida, não tem curiosidade para aprender mais e aumentar o seu repertório, conhecimento a respeito das coisas da vida. O ímpio aqui também é aquele que vive reclamando. Aquela pessoa que, olhando pelo lado financeiro, é a pessoa que vive reclamando, que trabalha demais, vive reclamando que é explorado pelo patrão, vive reclamando que Deus não abençoa ela, vive reclamando que falta tudo, mas ela não se mexe para estudar, para se profissionalizar, para olhar para uma outra profissão, para um outro caminho. Quando você conversa com pessoas que são prósperas, elas falam assim: teve um tempo em que eu tinha que trabalhar durante o dia e eu gastava 2 horas depois do trabalho estudando, lendo sobre esse assunto. Aí depois eu peguei um outro trabalho melhor, depois eu fui avançando até eu chegar aqui. Então, esse caminho, se você está entre pessoas que vivem reclamando, essas pessoas elas vivem a vida inteira reclamando. Isso são densas trevas, é escuridão. Nem sequer sabem em que tropeçam, elas não buscam a sabedoria, elas não buscam por solução, elas não buscam por resposta. Mas você que está lendo aqui Provérbios, você precisa ver o que Provérbios fala. Provérbios fala: busque a sabedoria, busque uma saída, busque conselhos, olhe para as oportunidades que você pode ter ao seu redor. Você não pode ter aquela oportunidade maior, aquela bem grande, que está mais distante de você, mas perto de você tem oportunidades que você pode se agarrar e avançar para caminhos melhores e mais altos. Versículo 20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Aqui, quando você começar a querer avançar, vamos ler de volta o versículo 14, 15, 16 e 17. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. 15. Evite-o e não passe por ele, afaste-se e não se detenha. 16. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. 17. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Lendo esse versículo 14 até o 17, quando alguém quer crescer, quer melhorar, sabe aqueles colegas, aquelas pessoas que estão naquele ambiente, que vivem reclamando,
quando elas veem outra pessoa estudando, outra pessoa lendo a Bíblia, outra pessoa educando os filhos, outra pessoa que é solteiro, que é solteira, fazendo curso antes de namorar, um curso de casais para se aperfeiçoar como pessoa, para ter um casamento melhor, eles são essas pessoas que vão dizer: lá vem o sabichão, lá vem a sabichona, lá vem o que quer saber mais. Esses tipos de comentários são comentários que às vezes, em alguns ambientes, a pessoa enfrenta isso. Essas pessoas são essas pessoas aqui. São os maus. Eles não querem aprender, eles tomam as decisões erradas e ensinam outras pessoas a seguir no caminho errado. Então é aquela garota que já não escutou o conselho dos pais, já se ficou com várias pessoas, que está com cheio de traumas e fala para as outras: vai lá, fica com todo mundo, que isso é aproveitar a vida. É aquele que tomou a decisão errada, saiu com muitas moças e depois se arrependeu. E depois fala: não tem problema nenhum. O pessoal da igreja fala que você deve conservar a virgindade, procurar uma boa pessoa, criar a sua família, mas isso é bobagem, isso é coisa do passado. Esses comentários são comentários que são contra a palavra de Deus, que são contra a sabedoria. E essas pessoas, elas não conseguem dormir. Veja o 16 ali. Eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Isso é fazer o mal. É querer empurrar outras pessoas para o mesmo caminho que eles tropeçaram. Porque eles não querem que as outras pessoas acertem para que eles não sejam condenados. Quando uma pessoa acerta, elas ficam dizendo: mas o fulano lá fez tudo certinho. Casou virgem, criou a sua família, ficou estudando e hoje está bem. Eles, versículo 17, eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Então eles bebem o vinho da violência. A violência é destruir o outro, trazendo palavras para arruinar e fazer os outros tropeçarem. Esse é o caminho dos ímpios. Versículo 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. 20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. O versículo 21 fala para não perder de vista e guardar no fundo do coração, porque hoje, em todos os lugares por onde você olha, você vê pecado. Você vê pessoas reclamando da vida, você vê muita sensualidade, muitas pessoas sempre querendo despertar para a cobiça. Percebe que as pessoas hoje ficam muito insatisfeitas porque as empresas querem vender os seus produtos e eles ficam ali colocando as propagandas. Por exemplo, propaganda de refrigerante. Você nunca vê uma pessoa com diabetes, uma pessoa com problemas de saúde, porque ela ficou bebendo refrigerante. Você vê pessoas jovens, pessoas em lugares muito bonitos, com aquela garrafa de refrigerante, e aquilo coloca uma ideia em você. Mas se você tem a sabedoria e você não perde de vista, e você guarda no fundo do teu coração, você fala: isso é um engano, isso é uma mentira. É uma mentira isso daqui. Versículo 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. São vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem muitas pessoas que falam assim: não, eu não posso seguir o coração, porque o coração é enganoso. E eles falam isso por causa de um texto da Bíblia que está em Jeremias, no capítulo 17. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, está escrito assim: enganoso é o coração do ser humano mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho, eu vasculho o coração do ser humano, para dar para cada um segundo as suas obras.
Então, esse texto fala que o nosso coração é mentiroso, o nosso coração nos engana. Mas é que a pessoa que não tem a sabedoria, o coração dela engana ela. Porque a pessoa que não tem a sabedoria, no coração, ela é guiada pela emoção. Então a pessoa vai pela emoção, ela olha a aparência, ela olha a embalagem e ela vai pelo coração. Agora, o versículo 23 está dizendo o quê? Acima de tudo, guarde o seu coração. Se você pegar o seu coração e encher o seu coração de sabedoria, na hora que você olhar uma coisa, você não vai olhar pela embalagem. Você vai ter a sabedoria para avaliar se aquilo é bom ou é ruim. E se o seu coração está cheio de sabedoria, você vai tomar a decisão certa. Então, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E na maioria das vezes, as pessoas tomam a decisão pela emoção. Se você antes cuida de ter sabedoria, então você prepara o seu coração, as suas emoções, para que você tome a decisão certa. Versículo 24. É por isso, no versículo 23, que todos os dias a televisão, a internet bombardeiam os nossos olhos, colocando na frente dos nossos olhos aquilo que propagandas para despertar desejo. E se você se deixa levar sem pensar, se você não guarda a sabedoria no seu coração, você vai, e é disso que gera muitas pessoas que estão com dívidas desnecessárias. Não estou falando daqueles que estão em dívida porque precisam comprar e contratar aquilo que precisam. Mas tem muitas pessoas que estão em dívidas porque estão comparando com outras pessoas na rede social e estão caindo por inveja, por cobiça daquilo que não precisavam. Versículo 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Ou seja, não fale coisas negativas. Tem pessoas que falam palavras negativas. Eu não faço, eu não consigo, eu não posso, eu sou muito fraco. Não fale palavras negativas. Valorize o que Deus deu para você. Ele deu talentos a todos. E diga, Deus me deu isso, e é nisso que eu vou aplicar a minha vida. Peça para Deus sabedoria. Se você não consegue perceber o seu valor, Gênesis 1, 26, 27 e 28. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Salmo 8. Quem é o homem para que se lembres dele? E quem é o filho do homem para que o visites? Pouco menor do que os anjos o fizeste, mas deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Deus deu o que ele criou para todos. Então não diga palavras negativas, nem sobre você, nem sobre as pessoas da sua casa. Tem pessoas que falam, porque a minha esposa é isso, isso, isso. Tem mulher que reclama do marido, falando que é isso, isso, isso. Tem pessoas que reclamam do filho, da filha, porque é isso, isso, isso. Não reclame, oriente, não murmure, converse, use palavras sábias. Se você está com um problema no seu relacionamento, faça um exercício. Pegue uma folha de papel, você e a sua esposa, você e o seu marido. Coloque assim, quais as 3 coisas que eu mais admiro em você e quais são as 3 coisas que eu detesto em você. Troque os papéis e diga, olha, essas são as coisas que eu gosto e essas são as coisas que eu detesto, que eu gostaria que você se aplicasse a fazer um esforço. Fazendo um exercício dessa forma, não existe uma acusação de um contra o outro. É um exercício em que se busca o crescimento, o desenvolvimento do relacionamento. Versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Então o versículo 25 está dizendo, preste atenção no que estão apresentando para você. Olhe sempre bem para frente, preste bem atenção na proposta que está escondida por trás de uma propaganda. Veja se realmente é bom,
Veja se realmente faz sentido para você. Versículo 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Então veja quais os ambientes você frequenta. Não é só onde você põe o pé. Quando você acessa um canal na internet, quando você acessa um ambiente na internet, aquilo é um ambiente em que você está colocando os seus pés. Você está colocando a sua vida naquele lugar. 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, olhe sempre reto. O caminho reto é o caminho da sabedoria. É o caminho de Deus. Essa é a meditação de Provérbios 4. Deus abençoe a sua vida. Oriente os seus filhos, como o rei Davi fez com o rei Salomão. Busque a sabedoria acima de tudo. A sabedoria envolve instrução, conselho, conhecimento, usar a sua inteligência para pensar no que você está aprendendo, para ter entendimento, para ter discernimento, a capacidade de diferenciar de forma muito clara o que é certo, o que é bom, e o que é mal e o que é errado, para ter prudência, para saber o caminho certo por onde andar. Preste atenção nos seus olhos, preste atenção naquilo que você fala, naquilo que você ouve, fuja do caminho dos maus, dos que vivem reclamando. Eles andam em trevas e ficam procurando alguém para dar os seus maus conselhos para matar o outro. Parece que são pequenos conselhos. É só uma opinião. Não são opiniões. São palavras que colocam ideias e que matam sonhos e que matam pessoas. Então preste atenção no que você fala, para que você desvie sua boca de ser uma pessoa que está matando outras pessoas, que está matando o projeto das outras pessoas. Diga palavras positivas, traga conselhos, palavras boas para as pessoas à sua volta, na sua casa, na sua família. E valorize a sabedoria vertical, a sabedoria de baixo para cima e de cima para baixo. Aqui de baixo você ora, lê a Bíblia, jejua, vai na escola bíblica dominical, participa ativamente do reino de Deus. E lá de cima você recebe a graça, o Espírito Santo, a revelação de Deus, o caminho certo, o livramento dos caminhos errados, a resposta, a orientação. E também busque a sabedoria horizontal, aqui da terra, querendo aumentar o seu repertório, entendendo das coisas da sua vida. Tem, por exemplo, muitos homens que não sabem trocar uma lâmpada, não sabem trocar uma torneira. Isso são coisas que são simples. Ter essa curiosidade, como é que eu faço para cuidar dessas coisas? Tem pessoas que têm 30, 40 anos e falam, eu nunca fiz isso. Então, por quê? Porque ficam o dia inteiro na rede social, gastando tempo, sendo bombardeados por propagandas dizendo você precisa disso, e caindo em situações de crises financeiras que não precisavam estar se usassem a sabedoria. Então, essa é a meditação de Provérbios 4. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Agora eu quero fazer um convite. Se você ouviu essa mensagem e ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus, Ele preparou todos esses ensinamentos para nós, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida feliz. Ele enviou o Filho dele, que é Jesus, para morrer por nós, porque nós somos pecadores. Nós temos palavras negativas, inveja, cobiça, mágoa, muitas vezes pensamentos maus, muitas vezes cobiçamos o que não deveríamos cobiçar, e Jesus morreu por todos para nos dar o perdão desses pecados. A Bíblia fala que a única forma de você ser filho de Deus é recebendo Jesus. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus e recebe Ele como seu Salvador único e suficiente, você recebe o perdão dos seus pecados e, por ser perdoado, você se torna filho, filha de Deus. E aí, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito que nos fala e nos mostra o caminho certo todos os dias, e o seu nome vai ser registrado no livro da vida.
O livro da vida é o livro que é como o registro do seu nascimento no céu. Quando você partir dessa vida, você entra na vida eterna e vai estar para sempre com ele. Lá em Apocalipse existem as revelações a respeito do final dos tempos. E lá no capítulo 20 diz que no dia do juízo final, quando Jesus voltar e julgar todo o mundo, os que estiverem com o nome registrado no livro da vida vão entrar diretamente para o céu. Os outros serão julgados pelo livro das obras, onde são revelados o que fizeram nessa vida. Então, aceite a Jesus agora, crendo que Ele é o Filho de Deus e fazendo essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe como Filho de Deus, como filha de Deus. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida e escreve o meu nome, registra o meu nome no livro da vida no céu e sela com o teu sangue até a sua vinda, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você aceitou a Jesus, recebeu o perdão dos seus pecados, agora você é filho, agora você é filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo, que traz a orientação e a iluminação nos seus caminhos e o seu nome foi registrado no livro da vida. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus é o nosso intercessor. Você não precisa fazer nenhuma reza, nenhuma oração, nenhuma prece para nenhum anjo, para nenhum santo, para nenhuma imagem de escultura, porque Jesus está vivo e ele recebe todas as nossas orações e ele cumpre esse papel de levar as nossas orações a Deus e de nos trazer o perdão dos nossos pecados. Ele está vivo e você deve seguir a ele. Só um detalhe, quando eu falei, procure uma igreja em que você se sinta bem, quando você entrar na igreja e começar a estudar a palavra de Deus, muitas vezes a palavra vai confrontar você. Você vai se sentir mal. Mas entenda, você está se sentindo mal porque a palavra está confrontando, a palavra nos confronta. Então, aquele que furta, não furte mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não cuidava da sua saúde, agora comece a cuidar. Então, essas coisas vão trazer o confronto. Mas o sentir-se bem significa perceber que a palavra de Deus está trazendo diferença e mudança na sua vida. Por quê? Vamos lembrar aqui do versículo 18. Vamos colocar aqui no topo da tela, ó, o 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Tem uma outra versão que diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então, Deus quer fazer uma transformação na nossa vida. Ele quer o nosso bem. E o nosso bem vai exigir a nossa dedicação, o nosso empenho e o nosso esforço. Então, essa é a meditação de Provérbios 4. Deus abençoe a sua vida e o seu dia grandemente. Amém.